Olá, meus irmãos, muito bom dia. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa e, em especial, agora nesse momento, fico feliz de poder, da minha casa, compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, agora que a gente começa esses 10 dias juntos aqui, às 5:30 da manhã, para uma meditação breve, antes de todos começarem as atividades de trabalho, as atividades escolares. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. A gente vai todo dia começar fazendo uma oração por uma das igrejas aqui do distrito de Valinhos, tá? Mas também eu quero convidar você que tem um pedido especial, você que tem um agradecimento especial para fazer a Deus, para que você coloque aí nos comentários, no chat aqui da live. E no final a gente também vai fazer uma segunda oração, e essa oração vai ser por pedidos especiais. Hoje a gente vai selecionar 3 pedidos. Alguns dos pedidos que forem escritos hoje, a gente, nos outros dias, vai trazê-los de volta aqui para orar por eles, tá bom? Então, a gente pede para que você escreva aí na lateral seu pedido especial para que a gente possa orar juntos, orar em comunidade. Esse é o propósito desses encontros bem cedinho. A gente possa estar juntos, orando em comunidade, orando entre os nossos irmãos. Além disso, obviamente, a gente também vai ter uma meditação. A gente vai meditar sobre orações cruciais, orações importantes feitas por personagens bíblicos. Então, para a gente começar hoje, a gente vai orar pela igreja, nossa igreja irmã do São Bento. Tá? Então, vamos orar por eles, vamos orar antes de começar e também orar pedindo iluminação a Deus para que a gente possa entender a mensagem dele para nós. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa falar com Deus. Querido Senhor, amado Pai, nós te agradecemos pelo imenso privilégio que nós temos de mais uma manhã acordarmos com vida, com saúde. Senhor, nós também te pedimos para que o Senhor ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a tua mensagem a nós nessa manhã. Seja uma mensagem inspiradora para o nosso início do dia e, acima de tudo, uma mensagem que nos ensine mais e mais sobre como falar contigo, como abrir o nosso coração a ti, como o Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso amigo. Senhor, nós pedimos em especial também pela Igreja de São Bento, uma comunidade tão querida aqui do distrito de Valinhos, e pedimos que o Senhor esteja com eles, com seus projetos, com seus planos, também com as suas lutas, por cada membro em especial daquela comunidade. É isso que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, lembro vocês aí de escreverem seus pedidos e seus agradecimentos. No final a gente vai fazer uma oração, a gente vai destacar aqui 3 pedidos especiais e vamos orar por ele. O nosso propósito é orar juntos, orar em comunidade. A primeira oração que eu considero uma oração modelo do texto bíblico, ela aparece lá em Gênesis, no capítulo 18. Obviamente, eu não estou excluindo qualquer outro diálogo que pessoas tenham tido com Deus antes disso. Eu acho que só ela é uma das primeiras orações, é um dos primeiros diálogos explícitos entre um personagem bíblico e Deus lá no texto bíblico. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 18. Então eu vou esperar um tempinho, vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 18, e a gente vai ler alguns trechos dessa oração, ou dessa conversa que Abraão tem com Deus. A oração ela tem um sinônimo, né? E o sinônimo dela é diálogo, é conversa, é um diálogo com Deus. E aqui é um diálogo muito interessante.
Enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês lá em Gênesis, no capítulo 18, a gente vai ler a partir do versículo 16. É importante lembrar quem é Abraão na história de Gênesis. Abraão, ele aparece abruptamente na narrativa. Até o capítulo 11, basicamente, a gente não sabia nada dele. Mas no finzinho ali, né, em Gênesis 10, Gênesis 11, na seção das genealogias, a gente já tem o nome dele aparecendo, apesar da gente não saber quem ele é. E ele aparece abruptamente porque de um nome aparente, a gente agora tem Deus falando diretamente com ele e o convocando para ser pai de nação, para abençoar pessoas. E Abraão responde aquilo com fé. Responde aquilo basicamente com uma fé cega de ir para onde Deus tinha mandado, de ir para um lugar que Deus haveria mostrado. E é muito interessante que Abraão, ele é o paradigma, né? Ele é o arquetipo, né? O arquétipo de o eleito. Abraão, ele é o eleito. E é muito curioso a gente pensar nessa ideia de eleito na Bíblia, porque ela é muito diferente das ideias de eleito ou de eleição que a gente tem. O eleito na Bíblia é aquele que é escolhido por Deus, mas ele não é escolhido por Deus porque ele é o melhor de todos. Ele não é escolhido por Deus porque ele é o mais capaz de todos. Ele é escolhido por Deus acima de qualquer coisa, porque ele é escolhido por Deus com um propósito. E o propósito é abençoar os outros. O eleito na Bíblia é aquele que é escolhido não por causa dele, mas é aquele que é escolhido por causa do outro. Então, Deus chega para Abraão e é como se ele dissesse: Abraão, eu escolho você para você ser pai de uma nação. Mas eu escolho você e não o outro, porque eu escolho você por causa do outro. A escolha de Abraão tem a ver com o outro. E isso é muito importante que a gente grave na nossa cabeça. Se a gente gosta de falar que nós somos o povo escolhido, a gente tem que entender que a eleição funciona nessa dinâmica. É assim, é você e não ele, porque é você por causa dele. Se a sua escolha, se a sua distinção de escolhido não for bênção para o outro, qual é o sentido? Nenhum. Não faz sentido. E Abraão, ele é escolhido por causa do outro. E aqui, nessa primeira forma, nesse primeiro modelo de oração que a gente encontra na Bíblia, a gente vê Abraão justamente executando aquilo que é a essência do chamado dele, que é o quê? Ser bênção para o outro. No capítulo 18, um pouquinho antes do que a gente vai ler, Deus visita Abraão, conversa com ele, come na casa dele. Imaginem só, irmãos, que privilégio. E daí no capítulo 16 em diante diz, versículo 16 em diante, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aqui, nesse versículo 18 e 19, a gente vê claramente o propósito da escolha de Abraão, ser uma bênção, mas uma bênção que envolva a prática da justiça. E é muito interessante porque é dito no texto, na sequência, que Sodoma e Gomorra, o clamor está subindo dessas cidades a Deus. Normalmente essa palavra clamor que aparece aqui, aparece também em outros contextos do Antigo Testamento, e todos eles envolvendo prática de injustiça. Então a gente já tem aqui, logo de início, o contexto para a oração de Abraão. O contexto para a oração de Abraão é uma contraposição entre Abraão como aquele que seria influência da prática de justiça e Sodoma e Gomorra como exemplo da prática de injustiça.
E a gente, dessa contraposição, vai ver uma oração agora na sequência, que é a oração que envolve justamente o conflito desses dois ambientes, o da procura por justiça, da tentativa de propagar a justiça e o da prática de injustiça. Essa oração começa de um momento onde os dois anjos que acompanham Deus na visita de Abraão se afastam, mas Abraão decide permanecer na presença de Deus. Diz assim, versículo 22, assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Orar é isso, meus irmãos, permanecer na presença do Senhor. Mas que tipo de oração é essa que Abraão faz? Muito, muito interessante a oração dele. A oração dele é uma oração de uma espécie de barganha. Abraão começa a partir do número de 50 até o número 10, conversando com Deus. Abraão não questiona a capacidade que Deus tem de fato, destruir Sodoma e Gomorra. A questão de Abraão é, Senhor, o Senhor vai destruir justo com injusto? Ele começa assim, versículo 23. Será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então Deus disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Gomorra, de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E Abraão continuou, versículo 27. Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, 45. Destruirás por isso toda a cidade? Deus responde, não a destruirei se encontrar ali 45. E se por acaso houver ali apenas 40? Não o farei por amor aos 40. Não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? Deus diz, não o farei se encontrar ali 30. E essa barganha, esse diálogo vai chegando até o número 10. E é muito interessante para mim, né? Tem muitos elementos que a gente poderia falar, mas um deles que eu acho fantástico é o seguinte: Deus se engaja na argumentação de Abraão. Deus sabia de Sodoma e Gomorra. Deus sabia de tudo que estava acontecendo. O clamor tinha chegado até ele. Mas Abraão intercede pela cidade. E primeira coisa, Deus se envolve na argumentação de Abraão. Deus atende, ouve Abraão nesse diálogo de intercessão. Agora, mais do que isso, e com isso eu gostaria de concluir a nossa meditação, é muito interessante o fato de Abraão interceder pelas cidades. Porque, assim, primeira coisa, em nenhum momento da história, em nenhum momento da intercessão, a gente ouve Abraão falando sobre Ló. Né? Lembra? O sobrinho dele, Ló, morava na cidade de Sodoma. Só que a gente não ouve. Pelo contrário, o que a gente vê é Abraão intercedendo pela cidade. O diálogo envolve assim, Senhor, se tiver pelo menos 50 justos, o Senhor poupa a cidade. O interesse de Abraão é com a cidade. É com a cidade toda. E sabe o que é interessante? Que tipo de cidade era essa? Uma cidade terrível, terrível. Todos sabiam da injustiça de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo assim, Abraão intercede pela cidade. Lembram qual que era o propósito do chamado de Abraão? Ser bênção para os outros. Abraão, eu te escolho, mas eu não te escolho por causa de você. Eu escolho você por causa do outro. E normalmente, quando a gente ouve isso, a nossa primeira pergunta é: mas quem é esse outro que eu tenho que abençoar? O texto da oração de Abraão, o texto do diálogo de Deus com Abraão, aqui no capítulo 18, indica quem é esse outro. E sabem quem é esse outro, meus irmãos? Não interessa. Não interessa quem é esse outro.
é qualquer um. O nosso papel é um papel, deve ser, né, um papel de intercessão. Por quem? Por qualquer um. Mas aquele de Sodoma e Gomorra, aquele que é ímpio, aquele que é injusto, não interessa. Não interessa. Nós devemos interceder. E eu gostaria de concluir essa breve meditação acrescentando um detalhe. Pela primeira vez na Bíblia, a gente encontra a palavra profeta associada, sabe a quem? Ao nome de Abraão. Logo na sequência desse episódio, Abraão vai ser chamado de Navi, profeta. E essa é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia. Então, olha que curioso. A primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia, aparece associada a um contexto de intercessão. De intercessão por uma cidade injusta, iníqua. Se você considera que o seu papel como pessoa, se você considera que o seu papel como comunidade é um papel profético a ser executado, entenda. O profeta, ou o primeiro a ser chamado de profeta na Bíblia, é aquele que ora em favor dos outros. Que outros? Qualquer um. Qualquer um. Da nossa parte, o importante é orar, interceder. Todos são imagem e semelhança de Deus. Eu espero que durante esses 10 dias a gente ore muito, ore mais. Não somente por aqueles queridos nossos, não somente pelas pessoas que são próximas nossas, mas também por aqueles que a gente não considera parte da nossa comunidade, mas também por aqueles que a gente considera contrários ao que a gente acredita. Porque, tal qual a oração de Abraão, todos são filhos de Deus. Todos devem ser tratados com misericórdia. Nesse momento, antes da gente concluir, eu queria que a gente lesse, em especial aqui, 3 pedidos de oração para que a gente pudesse orar nessa manhã. Então, a gente tem aqui um primeiro, a Sueli Rios, ela fala que pede oração pelo filho Leandro, que está afastado dos caminhos de Deus, e também pelo filho dela, o Márcio, e a família dele, e pela conversão dele. Irmã Sueli, pode ter certeza que a gente vai estar orando como comunidade pela sua família, pelos seus filhos, Leandro e Márcio, e pelas famílias deles, tá? Além da nossa oração aqui. Também a Ângela, a querida Ângela, pede oração pelo netinho, Lorenzo. O Lorenzo é amiguinho do João, meu filho. E ela fala, Deus abençoe seu crescimento e a sua saúde, e ele tem tido crises de asma. Vamos orar por ele, Ângela, com certeza. E mais um aqui, o Pedro Rodrigues, pede oração por um filho de um amigo que fez cirurgia no rosto. E esse mesmo amigo pediu oração por uma família amiga dele que tem uma filha que tentou suicídio. E o nome dele é Antônio Carlos. Então, Pedro, vamos orar também pelo seu amigo e pela família dele, pelo Antônio Carlos, tá? Eu sei que provavelmente vários outros pedidos foram escritos aí no nosso chat. Podem ter certeza que todos aqueles que estão assistindo com a gente aqui, eles vão ter acesso ali àqueles pedidos de oração e também agradecimentos. E durante esses 10 dias, a gente vai orar por eles também, tá bom? A gente vai trazê-los aqui de volta. Então, para a gente concluir, gostaria de convocar todos vocês a fechar os nossos olhos para que nós possamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra e de poder acordar mais cedo para orarmos juntos. Senhor, hoje nós lendo a história de Abraão, da intercessão que ele faz por Sodoma e Gomorra, nós somos incomodados a perceber que nós, se quisermos executar nosso papel profético, temos que interceder pelos outros, ser bênção para os outros, não interessa quem eles sejam. Que a oração de intercessão de Abraão seja um exemplo
para as nossas orações. Que possamos orar por aqueles que normalmente nós condenamos. Que possamos agir com misericórdia com eles. Senhor, hoje em especial, fomos aqui abençoados pela Tua palavra. E, Senhor, nós também temos pedidos. O Senhor viu aqui os pedidos da irmã Sueli, que ela pede pelos seus filhos, Leandro e Márcio. Também o pedido pelo pequeno Lorenzo e também o pedido pelo Antônio. Senhor, o Senhor conhece cada um deles e também as suas famílias. E pedimos que o Senhor derrame uma bênção especial sobre eles. Também, Senhor, uma bênção especial nós pedimos a todos que estão nos acompanhando aqui. E também aqueles que assistirão a nossa live mais tarde. Que o Senhor dê um dia abençoado a todos. Que esses 10 dias de oração sejam dias especiais. Dias de transformação. Onde a gente possa se aproximar mais de Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor. E te agradecemos. Faz de nós uma bênção a todos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um bom dia a todos vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui juntos, meditando sobre uma outra oração, uma outra conversa com Deus. E eu espero todos vocês aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Antes do nascer do sol eu venho a Ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Fiel por prazer e leal pra te agradar.